Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Juliana Fonseca e aqui você vai encontrar profissões para quem está iniciando uma nova carreira, para quem está fazendo a transição ou para quem é como eu, gosta de ver uma boa história tomando um bom cafezinho. Você chegou no lugar certo. Aproveita e faça um favorzinho, se inscreve no nosso canal, pois isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho. E como você sabe que o profissional de hoje é muito bom, já deixa seu like também. Caso você não gostar, no final da live você tira o like, tá bom? Um beijo, sai daí não. Hoje a gente vai dar um rolê nos Estados Unidos da África. Conhece, já ouviu falar? Premiadíssimo. Obrigadíssima, Daniel e Anderson Chon, por estar aqui hoje. Quero que vocês, por favor, Daniel, um pouquinho se apresente. Chon tem um podcast aqui com a gente, mas eu quero que também se apresente depois e conte um pouquinho dessa história dos Estados Unidos da África. É um monte de passeio que vocês fizeram esses dias. Eu só quero saber de passear. Eu fiquei uma hora no Instagram só batendo perna. A minha casa tá uma maravilha. Eu tenho um mês fora de casa, eu preciso. Tava falando com o Chão que agora eu vou. Minha programação é faxinar a casa, lavar a roupa e não pensar em mais nada. Mas eu sou Daniel Cesarte, sou ilustrador e quadrinista sul-americano, nordestino, baiano daqui de Salvador, mais especificamente da linha 8. E vim aqui falar um pouquinho dessas viagens dos Estados Unidos da África e do que é produzir quadrinhos aqui na Bahia. Da linha 8 da Liberdade também, né? nascido Quem e já veio criado. aqui foi James Martins. sim. Grande Maravilhoso, poeta. velho. E Sean? Eu sou Anderson Chon, eu sou a outra metade dos Estados Unidos da África. A gente contou essa história, né, sobre esse Superman africano que decide unificar o país e transformar em uma só nação, a grande nação de todos os tempos que se chama Estados Unidos da África. Venho da poesia, da literatura, mas sempre fui muito nerd e aí caí nessa de escrever quadrinhos e aí tive a honra de fazer isso ao lado de Daniel Cesarte. E esses Estados Unidos da África inclui o Egito também? Brincadeira. Piada interna, piada interna. Eu quero que vocês contem um pouquinho como foi. Vocês chegaram a viajar lá para a África, é isso? Quais países que vocês foram? Como é que vocês conseguiram essa viagem? Quero que vocês me contem tudo. Eu acho que aí a gente tem que começar bem do começo, né, Dan? Sim. Como foi gestado esse projeto? Sim, a inspiração. Os Estados Unidos da África, ele nasce como um livro que eu escrevo lá em 2020. Como eu falo, sempre fui nerd e sou um homem preto. Então significa que eu me vi pouquíssimo representado na cultura pop. E aí escrevo esse livro, chamado Estados Unidos da África. Quando eu terminei de escrever, eu percebi que eu tinha feito um quadrinho. Porque na minha cabeça, eu queria que as pessoas vissem o que eu estava vendo. A figura do Rei Banto, a capa esvoaçante, os poderes. Mas eu não tenho nenhuma habilidade de desenho e eu não ia conseguir fazer o que eu estava visualizando. Até que eu vou e convido o Daniel Cesarte a fazer parte desse projeto, né, Dan? Isso, aí ele tinha recebido uma verba lá de um trampo, aí ele falou, velho, tem um dinheiro aqui. Do jeito que ele fala, fica parecendo que é alguma coisa escusa, sabe? Não, ele fez um trabalho literário e tal, ele recebeu um valor em euro, não foi? Em euro, primeira vez que eu recebi euro. Bom, aí ele falou assim, eu tenho um projeto aqui, eu queria que você lesse e eu queria que você fizesse 5 páginas, que eu quero botar 5 páginas de quadrinho. 5, que virou? Aí foi basicamente isso. Aí quando eu li, eu falei, 200. Essa parte aqui não dá pra fazer em uma página, isso aqui vai ter que aumentar 3 páginas. Então ele foi pra 8, foi pra 10, foi pra 20, ele foi me oferecendo mais dinheiro. Chegou uma hora que ele não tinha mais dinheiro pra me oferecer, eu também já não tava mais pedindo, já tava entrando no projeto e aí pronto. 188 páginas, me tornei coautor junto com o Sean. Eu entrei também nas soluções gráficas, que a gente comecei a sugerir coisas, tipo de ser preto, branco e laranja, porque a gente queria uma cor que representasse afroestimas, empoderamento preto. Então, essa cor é o laranja, porque se você vê a roupa dele, ela parte das cores do panafricanismo. E o panafricanismo é vermelho, amarelo, verde e preto. Vermelho, amarelo e verde em sua... Aí a gente mistura o vermelho com o amarelo, dá o laranja, e toda vez que a gente quer exaltar afroestimas, a gente usa laranja nas páginas. E toda vez que tem uma coisa muito ruim acontecendo, que a gente quer falar de racismo, preconceito, a gente carrega na cor branca. Então, quando você for ler esse quadrinho, se você vê que a coisa tá branca ali, é porque a coisa tá ruim. E vem cá, o que é que conta um pouquinho a história do livro?
Pouquinho, vai dar um gostinho pro pessoal. Um gostinho, uma sinopse, assim. A gente conta a história desse personagem, que é o Rei Banto, né? Que ele é um homem preto, africano, camaronês. Ele é o ser mais poderoso do planeta, mas sabe que não dá pra matar a fome com raios saindo dos olhos. Não adianta ele ser tão poderoso e o continente africano sofrer a colonização moderna que sofre. Aí, pra acabar com isso, ele resolve unificar o continente. E ele transforma em uma só nação e vira o presidente dessa nação, que é a nação mais poderosa de todos os tempos, a qual ele chama de Estados Unidos da África. E aí o quadrinho vai mostrar pra gente como seria esse mundo mais africano. Como seria a influência disso na cultura pop, no cinema, na Copa do Mundo. O primeiro capítulo é a Copa do Mundo de 2022 e a final... Já não seria Shakira cantando. Não, principalmente porque Shakira roubou o Waka Waka dos africanos, né? Eu gosto dela, eu gosto dela. Eu gosto, só não gosto do plágio que ela fez. E depois ela dá uma entrevista dizendo de onde veio a inspiração. Ela fez um plágio e tentou se apropriar desse plágio, mas ela foi processada, perdeu o processo e tudo mais, assim. Não seria a Shakira, com certeza. E a final entre os Estados Unidos da África e Portugal. Então é isso. É reimaginar esse mundo a partir desse alvorecer do super-herói, sabe? Vou sair aqui do script. Como é que vocês se conheceram? Meu Deus. Quero conto a história real. Quero os podres. Não, eu vi É chão gravado, é eu vi chão gravado. pequeno, pô, carreguei no colo. Era criança, Cara, assim. fala com isso, cara. Eu fiz faculdade com o irmão de Chon, porque minha primeira formação é informática. Então a gente fez faculdade e eu frequentava muito a casa de Chon, porque a mãe dele faz uma dobradinha maravilhosa. GG, se você estiver ouvindo, tô precisando de uma dobradinha aí pra comemorar o troféu. E aí ela sempre me chamava, eu ia pras festas da família de Chon, e aí eu andava muito com o Alberto, que era o irmão dele, e acabei conhecendo o Chon. Só que a gente sempre a gente não tinha uma amizade direta, a gente tinha um coleguismo, assim, a gente sempre conversava sobre coisas nerds. E isso de 2003, 2004 pra cá. E Daniel era o cara mais louco que eu conhecia, porque eu entendia essa loucura como personalidade. Ele sempre foi um cara de muita personalidade. Então ele ia pra festa de 15 anos com o boné do MST. E eu era o gurizinho que era arrumado pela mãe, sabe? Que queria ir de boné, mas não, 15 anos não se vai de boné. E aí eu ia pra festa do Daniel, tava lá de boné. Pô, esse cara... Porra, isso, sabe? Teve algum momento da minha vida que eu, adolescente, peço conselhos amorosos a Daniel. Assim, ele, mais velho, né? Andava com meu irmão, assim, que eu e um amigo tínhamos uma namoradinha, assim, a gente tava passando por crises e a gente pediu um conselho. Como são esses conselhos? Pô, eu não segui, não, assim. Não, agora você tem que contar a realidade, porque outro dia você falou comigo assim, velho, eu sabia que você não ia esquecer disso, não né? esqueço, minha memória é maravilhosa. Aí no outro dia ele falou, velho, ainda bem que eu te ouvi, porque aquilo que você falou, eu falei, eu te falei. Mas isso já foi demais pra cá, assim, e de fato, foi um ótimo conselho. E aí, passado esse tempo, a gente sempre acompanhou uma arte do outro. Então, meu primeiro livro, lá em 2013, Daniel foi pro lançamento, sabe? O quadrinho dele que ele lançou coletivamente, eu fui na casa dele pra comprar, assim. Então, sempre gostou da arte do outro. Até que chega Tem que o se momento... apoiar, né? Com A gente tem que se certeza, com apoiar. certeza. Nós somos artistas baianos, sabe? Se a gente não Exato. compra a arte do outro, se a gente não celebra uma vitória do outro, a coisa não acontece. Tanto é que quando eu pensei no nome pra desenhar, eu falei, pô, é Daniel. Mas é isso, eu não tinha grana, assim. E a gente tem que aprender que a gente valoriza a arte do outro pagando pela arte do outro. Assim. Exato. E aí eu dou aula lá para as bibliotecas comunitárias, isso me rende um dinheiro, e aí é essa história que a gente já contou. Que massa. E aí, vocês lançaram um livro quando? 6 de outubro de 2023. A gente lançou a primeira tiragem, porque essa é a segunda. A primeira tiragem a gente fez independente. A gente fez um financiamento coletivo, onde a gente foi bem sucedido. A gente conseguiu arrecadar 27 mil e um trocadinho. E foram os valores que a gente usou para custear a impressão, algumas recompensas que a gente botou como marcador, bandeira dos Estados Unidos da África e os envios. A gente não botou um valor para a gente de produção. A gente passou 3 anos produzindo esse com o dinheiro do próprio bolso. O que é, assim, é impensável se a gente for colocar hoje em dia, assim. A gente não tem mais condição de passar mais 3 anos fazendo algo sem ganhar por isso. Talvez existia alguma voz dizendo pra gente assim, tipo, isso vai dar certo, cara. Vamos, isso vai dar certo, assim, sabe? Eu comi miojo. Teve uma época que eu tive que comer, literalmente, passar um mês comendo miojo, porque eu não tinha dinheiro. Eu queria fazer muito, mas não tinha outro trabalho. Eu também não podia pegar outro trabalho, porque senão ia atrasar a produção. E assim,
deu muito certo, sabe? Como é que você viu que deu muito certo? Pô, quando? Que pergunta boa, né? Nossa, quando que eu vi que deu muito certo, né? Então você já tem essa resposta, daí. Quando eu parei pra pensar, me perguntaram isso, eu parei, poxa, tem um ano de lançado. Deve ter 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses? Talvez. Outubro no ano 2 meses. 1 ano e 2 meses de lançado. A gente esgotou 1.000. A gente já relançou por editora, numa tiragem que tá maravilhosa, a Bebel Books. Bebel, se você estiver ouvindo, trabalho primoroso dela e das meninas da Mandacaru. Elas pegaram uma coisa que a gente já achou que estava bom e lapidaram nessa versão. E aí tá chegando em muito lugar, a gente começou a ser convidado para as coisas, a gente começou a ser convidado de forma remunerada, que era uma coisa que não acontecia. Sim. E aí, para pensar que a gente já foi para Angola para lançar esse quadrinho, a gente teve uma visibilidade lá, as pessoas foram lá ouvir a gente. Depois a gente ganha 2 HQ Mix com a obra, e ano que vem o quadrinho vai ser lançado na Bolívia, aí vai ser lançado em países lusófonos, Moçambique, Cabo Verde, Angola e Portugal, pela editora BD Palop. Então, nessa hora que eu parei de pensar assim, tá faltando agora um filme, uma animaçãozinha, talvez um jogo. Um desenho animado. Um desenho animado. É uma top, ambição. Eu acho que assim, e as questões aqui em Salvador também, de repente, a gente começa a mostrar para as festas literárias que quadrinhos precisavam estar nelas. Então, no ano de 2023, a gente fez diversas festas literárias que só tinha os Estados Unidos da África como quadrinho, sabe? E aí, o que é que acontece? A gente começa a ver que em 2024, as festas passam a ter mesas sobre quadrinho. Passam a ter um espaço só para quadrinhos. Então, o movimento que a gente fez acabou movimentando toda uma cena, sabe? E aí nasce, aí foi mais por coincidência, porque foi quase no mesmo período, o Clube Nona Arte, que é um clube que reúne pessoas na LDM só para ler um quadrinho específico e debater sobre... Então, a gente viu nascer junto com os Estados Unidos da África, renascer, porque já existia, não parecer arrogante aqui, mas renascer uma cena que o Hugo Canuto estava carregando ali nas costas, meio quase que sozinho, sabe? Deixando a porta aberta, de repente todo mundo viu essa porta e embora, assim. E aí vem a gente, vem Daruiz, vem Dio, vem muita gente fazendo quadrinho, vem Fal, vem Bua, Marcelo Fontana, Ricardo Cidade, a gente tem vários. Isa. Muita gente, mas a gente percebe que agora tá tendo uma maior movimentação, sabe? E eu acho que isso é um jeito de dizer assim, pô, esse negócio deu certo. Porque influenciou outras pessoas a fazer uma cena girar também, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque, assim, se fosse só por nós dois, se a gente estivesse vencendo sozinho, seria legal. Mas, pô, vencer coletivamente é sempre muito melhor, sabe? Esse Unidos dos Estados Unidos é de união, de coletividade. A gente começou a ser mais convidado para festa, esse negócio mesmo de festas literárias, de querer fazer mesas de quadrinhos. E aí... Novembro, que foi o mês da consciência negra e tal, a gente não conseguiu ir porque a gente estava indo para Angola, mas a gente indicou outros dos nossos para poderem estar lá e teve mesas. A Flita teve uma mesa maravilhosa do multiverso de quadrinhos, e aí o Daruiz foi, a Dil, não foi? Daruiz e Dil. Daruiz e Dil. Então, a gente ser convidado, a gente não tá conseguindo dar conta e outras pessoas estarem lá, pra gente é muito importante. Que massa. Agora eu quero saber, quando ligaram assim para vocês, eu quero que vocês venham para a África para poder divulgar o trabalho de vocês. Aí você desligou, achou que era trote, como foi isso? Então, aí é outra... 244, né? Tinha o 244, lembro. Aí é outra coisa muito interessante, como porque foi isso? eu e Dan, como artistas nordestinos, baianos, a gente aprendeu que só acontece fazendo. Então, por mais que soe como, velho, venham aqui para Angola e tal, tudo foi organizado pra gente. Então a gente pensou em Angola como um lugar pra gente ir lançar. Angola? Porque fala português e por ser um país africano, sabe? A gente entendia que lançar os Estados Unidos da África na África seria um ápice, que a gente aprenderia muito com esse contato, e foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente se inscreve no edital de mobilidade urbana. Como é isso, homem? O governo, ele abre... Governo brasileiro. Governo brasileiro. Ele abre inscrições para que artistas apresentem projetos e os melhores projetos serão financeiramente remunerados
para serem executados para que eles se mobilizem ou dentro do país ou fora do país, sim. No caso, esse edital, eu não tô lembrando agora, tem no Instagram o nome do edital. Ele foi o edital da Secult Bahia, se eu não me engano. Isso foi da Secult. Mobilidade, é um edital de mobilidade alguma coisa o nome dele. E aí era aberto só para pessoas daqui, residentes da Bahia. E aí você se inscrevia, passava pela seleção, pela curadoria lá para ver se o projeto está apto. E aí você recebe o valor que é o que está destinado para... Esse não é um valor de... Você não obtém lucro. Não. O que você obtém é um custo para você conseguir ir, se manter e voltar. E vocês já tinham ganhado prêmios já? Não. Nessa A gente se época? inscreveu Depois. porque a gente entendia que o projeto tinha uma força por si só, sabe? E aí a gente ganhou esse valor, o governo do estado, deixar bem claro, porque realmente é o Secult Bahia, porque eu falei governo, pode parecer que foi governo federal, o governo do estado. A gente entendia a força do projeto, entendia que lá era um lugar que a gente ia aprender bastante, que lá os Estados Unidos da África ia fazer um outro sentido. Tanto é que eu acho que foi a primeira vez que a gente teve uma discussão lúcida com alguém sobre o conceito de Estados Unidos da África, porque não é um conceito ficcional. O Gaddafi pensou nisso, o Patrice Lumumba pensou nisso, o Marcus Garvey pensou nisso. Só que todas essas pessoas foram mortas, porque diferente do Rei Banto, elas não eram super-heróicas, sabe? E ter uma ambição desse tamanho significa que você atrai muitos inimigos. E aí, pô, as conversas que a gente teve lá Não, eu vou atropelar uma parte. Depois a gente chega no que eu ia falar. Você não chegou lá ainda. Mas é isso. Nós que escrevemos o projeto e quando foi aprovado... Tudo foi a gente que fez. Procurar Airbnb, comprar passagem de avião. A gente entendia que ter uma terceira pessoa para fazer nossas redes sociais, já que a gente é péssimo nisso, seria uma boa. Então convidamos Camila da apresentação a fazer parte dessa viagem, arcando com todos os custos, sabe? Então seria lindo, né, Dan, a gente receber esse telefonema. Será? Porque isso vai acontecer, a gente sabe. É o que eu tava te falando mais cedo, assim. Hoje, com a premiação, com o lançamento fora e tal, eu não tenho dúvida. Eu tava falando com minha namorada Elô D'Angela, eu tava falando com ela lá. Mas a gente vai pra França, a gente podia esticar mais um dia. Eu falei, eu não tenho como, porque o edital é um valor curto e eu tenho que terminar o outro projeto que eu tô fazendo. Então eu vou ter que participar do festival e voltar pra Salvador. Aí ela, mas quando é que você vai de novo? Eu falei, eu não tenho dúvida que minha arte vai me levar lá de novo. Essa não vai ser a primeira vez e da próxima eu tenho certeza que vai ser sem burocracia, vai ser só... E aí, você não quer vir falar um pouquinho aqui no Festival de Anguleme, no Festival de Lyon? Eu falo, tudo bem. Me diga Deixa eu ver minha agenda aqui. Por favor, não no inverno, porque a gente tá indo em janeiro e eu tô morrendo de medo porque eu odeio frio. E aí a máxima é 8, a mínima é 2. E aí em Salvador, que a mínima quando é 22, a gente já é neve. E vem cá, quando vocês chegaram lá, como é que vocês chegaram? Foram pra Luanda? Sim. Luanda. E hoje não precisa mais de visto, como vocês estavam me falando. Não. Né? Já ajuda bastante. Muito. Dá pra fazer turismo e tudo hoje. E aí chegaram lá, foi fácil, foi tranquilo. Como é que foi? Então, assim... Teve algum choque, assim, vocês viram? Teve. O choque cultural, assim, ó. Quando eu pisei logo, que eu saí do avião, a janela do avião tava toda embaçada pelo choque de temperatura, assim. Eu pensei, meu Deus, tá com neblina e tal. Aí quando eu saí, que eu vi, tava o sol nascendo, assim. E aí você sente aquele ar mais... Todo mundo tava agasalhado. Aí eu falei, por que todo mundo tá agasalhado? Tirei o casaco, já tava um ar mais parecido com o daqui. E aí quando você pisa no chão, sei lá, sente uma energia, assim. Parece que o chão tava tremendo, assim. Mas quando você sai do aeroporto, aí você já começa o choque cultural no aeroporto. Aí você já começa a ver... você já começa a ver as pessoas, a forma como as pessoas se vestem, a diversidade que tem ali. E aí, quando a gente saiu do aeroporto, que a gente pegou o Uber para ir até o Uber de lá se chama Yango. Aí até o Airbnb que a gente tava, aí você começa a ver a desigualdade social também, né? Isso foi a primeira coisa que bateu de frente. Assim. O primeiro contato foi policiais corruptos tentando arrancar dinheiro do cara do Yango, sabe? E aí ele tem que pedir pro cara assim de tipo... A solda que eu te falei. Exatamente, Ele, deixa eu deixar eles lá, sabe? Vou deixar os clientes, meu chefe. Então, o primeiro dia foi difícil, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente... Tem umas coisas que, quando elas impactam, sabe? E a gente não quer, de forma nenhuma, reduzir Luanda à ideia da desigualdade social ou pobreza e tal. Mas isso está muito próximo. A gente ficou num lugar que
o porteiro do prédio, no final do dia, dormia no chão, Embaixo da escada. embaixo da escada, com uma madeira pra prender a porta, assim. A segurança era essa, sabe? E a gente foi com algum dinheiro, não passamos nenhum perrengue, sabe? Porque a gente se organizou muito pra fazer. O prédio que a gente tava era muito perto do lixo, e tem muita gente que vive do lixo em Angola, em Luanda. Então, esse primeiro dia foi impactante. Até a gente conhecer o Instituto Guimarães Rosa, conhecer outras pessoas, e aí a gente foi vendo, beleza, mas tem isso aqui cultural, é maravilhoso, a gente foi conversando com outras pessoas e vendo que, em Angola eles são muito amorosos, sabe? De um jeito, o cara que fez a troca dos dólares pra Kwanza, eu acho que eu não sei se eu posso falar isso, né? Porque eu não sei se é legal essa troca, né? Agora já foi. Não, o cara do banco, ele trabalha no banco, pô. Ele trabalha no banco. Eu esqueci o nome do banco agora. O cara que trabalha no banco, ele não sabia quem a gente era, mas ele falou, não, vocês estão onde? Então eu vou até aí pra fazer a troca, sabe? A gente até ficou estranhando, porque ele começou a ficar insistente. A gente, velho, o cara é muito bom, sabe? Mas não, era só uma pessoa muito boa que entendeu que, como estrangeiros, era mais fácil ele... É porque também não é um lugar... Por mais que a gente veja essa desigualdade, por mais que a gente veja prédios tecnológicos e cortiços, áreas mais degradadas do lado, não é um lugar que você se sente inseguro, assim. Não. Ninguém tenta lhe abordar, ninguém tenta... Eu não vi Tenta falar... botar uma fitinha no braço. Não. Tem o assédio na rua, assim, eu tô com fome, não sei o quê, você me paga um negócio, mas não é a nada... consequência da fome, na verdade. Não é nada de... Não é como aqui, e você não vê ninguém falar de, teve alguém que foi assaltado ali, teve alguém que foi roubado ali, não. É até uma coisa que eu fiquei, interessante isso aqui, viu? Mas acho que as únicas coisas que causaram insegurança era que os policiais usavam as armas muito grandes no meio da rua e o trânsito porque nenhum semáforo funciona. Todos os semáforos estão apagados. Aí eu perguntei, porque é domingo, faltou luz. Não, eles nunca ligaram. É enfeite. Então, como tem muito cruzamento e transversal, tudo funciona meio num acordo de cavalheiros, assim, um olha pro outro, e aí os carros passam, e agora é nossa vez. E aí tinha uma amiga da gente que... Você pode contar essa história? Melhor não. Passa, segue o baile. Pode contar depois. Já tem esteira já pra pegar a bagagem ou você ainda tem que ir lá no avião pegar ainda? Não, tem a esteira. Já tem esteira. Antes não tinha? Não tinha, não. Eles deixavam as bagagens lá embaixo do avião. Aquela empresa de Angola, esqueci o nome. A TAG. E aí deixava as bagagens lá e você tinha que ir lá buscar, tipo, sua mala. Isso eu vou comentar porque tá no Instagram também, mas o avião, assim, é minha primeira viagem internacional, então eu pensei assim, internacional, vou viajar num negócio mesmo, na espaçonave. Era enorme. Mas assim, também, e a tecnologia de toda a área que a gente ficou, a gente não tinha dinheiro para viajar de primeira classe, nem de business, nem primeira classe, então a gente viajou de econômica. Toda a tecnologia me lembrou muito um equipamento que a gente tem aqui, que é o ferryboat. Mas não é o Ivete Sangalo, nem o Zumbi dos Palmares, é o Odorico, é os mais antigos. Teve um dia que ele foi... tinha uma televisãozinha a todos os bancos, né? Aí eu fui ligar, não tava pegando. Aí ele, bestalhado, ele foi carregar o USB. Aí o buraco do USB tava vazio, aí o cabo entrou direto. Aí a amiga da gente foi dar risada, a Camila, ela foi botar o pé no encosto de pé, aí o negócio tinha uma caixa de metal bloqueando, ela não conseguia baixar. Cada banco faltava alguma coisa assim. Não, isso já é antigo, viu? Que desde essa época o abençoado lá já contava. E vai ser lá o mesmo avião. Mas assim, agora o aeroporto é bem grande, bem grande mesmo, assim. Eles têm uma vigilância, assim, super exagerada, mas no final das contas isso é positivo. E você tem que mostrar seu passaporte 1 zilhão de vezes, sabe? 12 vezes. Até eu sentar, eu mostrei o passaporte 12 vezes. Nossa amiga se estressou, porque pra entrar no ônibus que vai te levar até a escada, você mostra o passaporte. Pra subir na escada, você mostra o passaporte. Pra entrar no avião, você mostra... Ela falou, eu não tenho como perder o passaporte dali até... Mas não, eles têm uma vigilância, assim. Agora essa experiência na escada, eles podem pegar seu passaporte. Se fosse Itália, a gente tava... Se fosse Itália, já era passaporte mesmo. Vocês ficaram quantos dias lá? Ficamos 7 dias. E a comida? Amamos.
Eu tô atrás de um restaurante angolano. É. Muito restaurante bom. angolano aqui? Não procurei aqui na Bahia, não tem. Quer dizer, se alguém souber que tem, por favor, eu posso ter procurado Coloque nos mal. comentários. Mas eu vi que em São Paulo que tem, sim. Pô, a gente O que vocês provou. gostaram lá? O que eu mais gostei é o mufete, que são as postas de peixe, assim, abertas, Não é nem a enormes. posta, é o peixe mesmo, assim, ó, grandão. Assim. Grandão, assim, são duas gigantes. E é num lugar que ele é meio. Como é que o negócio da ladeira d'água busca? Casa do peixe, não. Mercado do peixe. Ele é meio restaurante, meio mercado do peixe. Porque você tem que escolher o peixe fresco. E aí eles vão preparar. Só que com cheirinho melhor, é um mercado do peixe. Não, com certeza. Não, o cheiro é maravilhoso. Almoçando do lado ali, não é aquele cheirinho maravilhoso de mercado. Que você Adoro do mercado do peixe. Do mas- ferro você já sente o cheiro. E aí, que a gente come junto com o feijão de palma, feijão que é cozinhado no óleo de palma, batata doce, banana da terra, aipim nesse dia não tinha aipim, uma pimenta lá e um caldo que é tipo uma vinagrete que nossa, é maravilhoso. E foram 4 pessoas que comeram e sobrou, sabe? Eu ainda comi de madrugada. Até porque eu saí, eu bebi, eu falei, vou comer esse peixe aqui. No dia que você disse que não ia sair, não ia beber. Eu ia sair no dia, mas eu saí. E vocês foram divulgar o livro lá onde? No Instituto Guimarães Rosa, lá, que eles chamam de Casa Brasil Luanda. Aí a gente fez lançamento, a gente fez uma exposição que durou 13 dias lá, que é a exposição Estados Unidos da África. E a gente fez 2 dias de oficina. 2 dias lotados, Como é essa assim, de oficina. oficina? Hã? Como era essa oficina? Então a gente falou basicamente sobre produção de quadrinhos, como produzir uma história de super-herói, na verdade uma história de narrativa fantástica, né? Utilizando super-heróis. E a gente dividiu em 2 dias, porque um dia o foco foi o roteiro, né? E o outro dia o foco foi a arte, a ilustração. Mas no final das contas a gente falou muito sobre processo criativo. E a gente percebeu que eles já são muito criativos, a vivência deles colocam eles, assim, completamente capazes em produzir as próprias histórias. Só precisa de um empurrãozinho. Eu e Dan, para produzirmos o primeiro quadrinho, a gente produziu depois de uma longa estrada dentro da literatura, assim, dentro das artes também. Então, a nossa experiência fez com que 2 jovens juntos produzissem um quadrinho. Eles não têm tanta experiência em produção. É onde a gente acha que a gente pode ajudar bastante. Tanto é que a gente com não relação quer... ao quadrinho ou com relação ao roteiro? Relação a tudo, todo o processo. Incentivo, talvez, né? Não, a gente quer ajudar mesmo. A gente quer Isso, continuar falta dando... incentivo, talvez, né? Falta incentivo. Eu acho que incentivo e... Qual era o público que vocês estavam trabalhando lá? Rapaz, bem qual era a diverso, faixa? Adultos, jovens? Mas eram adultos. Eram Em sua adultos, maioria, né? adultos. Tinha poucos jovens, assim. Eu acho que a mais jovem que tinha 19 anos. Mas o que eu falo, por exemplo, que eles precisam de aula, sabe? Existe um estúdio lá, o Lindomar, que dá aula de histórias em quadrinhos, que eles chamam de banda desenhada, assim. Mas tem uma galera que já tá fazendo, que produz o Festival Kwanzaa, que eles já estão numa outra direção. E que é só dar uma afinadinha, assim, pra que uma cena... Talvez um edital de cultura, talvez um financiamento, um suporte do Isso. governo e tal. Mas eles não tinham acesso à gráfica, essas coisas. Então, talvez acesso à gráfica, à produção, né? Ou fazer isso de forma digital. Foi uma das dicas que eu dei para eles. Hoje em dia eu sigo também aqueles meninos do Hyper Kids África. Adoro, é tracinho. E aí hoje eles estão estouradíssimos, né? Dá para fazer muita coisa hoje pelo método digital. Aí entra um outro porém, assim, que em Luanda a internet é meio que um artigo de luxo. Tanto é que a rede social que eles mais usam é o Facebook por causa da versão leve do Facebook, que dá no celular. Eu vi um brincando com o outro falando assim, você é rico, você tem Instagram, sabe? Por que isso? Porque o Instagram é pesado, então come muito dos dados. E aí, tipo, como é que dribla isso? A gente tem um projeto, porque a gente estava circulando muito, estamos de férias, né, Dan? Até junho. Até junho eu tô de férias. Quando a gente voltar, a gente vai sentar e colocar no papel em como a gente consegue continuar essas aulas à distância, por entender que a gente tem uma expertise e pode ajudá-los com essa expertise. Vocês pensam em fazer outros editais desse tipo? A gente passou por da França. Agora, no final de janeiro, a gente vai pro tá Festival sabendo, Angoulême. Da França é o edital Circula Salvador. Salvador Circula, esse eu gravei o nome.
Como é que funciona esse edital Salvador Circula? Da mesma Basicamente a forma. mesma coisa. Eles têm uma verba, você se inscreve apresentando um projeto. Se esse projeto for interessante, eles aprovam você. E, de novo, a gente se inscreveu sem ter o prêmio. Porque a gente agora me entendia conte que o projeto era grande o Desses suficiente. prêmios aí, assim. quais foram assim, os prêmios mais importantes que vocês ganharam aí? Eu vi que tem vários. A gente concorreu a 2, que foi o prêmio da Odisseia da Literatura Fantástica, lá no Rio Porto Grande do Alegre. Sul, Porto Alegre. E que aí a gente não ganhou, quem ganhou foi outro baiano, o Alexei, com o quadrinho Confissões da Bahia, que eu li. Muito E é bom. maravilhoso. Muito bom. É mais assim, 18. É mais 18. Mas é incrível esse quadrinho, sabe? Depois que eu li, eu falei, não, tudo bem. Sabe? Jorge beleza. Amado também era, né? Ele é tipo um Jorge Amado muito mais 18. Cara, se Jorge Amado escrevesse Calígula, seria a Confissões da Se Bahia. Jorge Amado escrevesse o roteiro de um filme que passasse na Band, seria Confissões da Bahia. Eu acho que a gente concorreu só a esses dois. A gente E se inscreveu em outros também. Não, mas concorrer e o HQ Mix, que a gente concorria em 13 categorias e ganhou 2 delas. E como assim. foi esse HQ Mix? Onde que é? Como é que faz para concorrer? Como é que vocês se inscreveram? Conte tudo. Ele é o maior. O pessoal fala que é o maior prêmio de quadrinhos da América Latina. Ele acontece em São Paulo, ele já está na sua 36ª edição. E aí todos os quadrinistas querem concorrer, querem ganhar, porque realmente traz uma relevância. As inscrições dele começam tipo no mês 3 de todos os anos e terminam em junho. E aí tem várias categorias. Novo talento desenhista, novo talento roteirista, desenhista, publicação, melhor publicação de humor, vários. E aí a gente escreveu os Estados Unidos da África, eu acho que em 3 ou 4, mas a gente só passou em 3. E a gente concorreu como novo talento roteirista, Sean é finalista de novo talento. Você tem que botar isso no seu currículo. É verdade. Pode deixar. Novo talento roteirista. E novo talento desenhista e publicação única independente. De edição única independente. Aí a gente ganhou como novo talento desenhista, eu ganhei. E o quadrinho ganhou também publicação de edição única. Eu te falei que eu tô estudando para fazer um livro, né? Carol escreve até, não é? Carol, E agora eu vou perguntar, eu comprei o É. curso lá. Você é um roteirista do tipo jardineiro ou do tipo arquiteto? o que é isso? Eu não sei. Eu não fiz esse curso. Cara, Carol, precisa saber isso. Muito Você sabe, pô, chique. porque você tava lá na palestra do Fábio Cabral com o Ale Santos. Eles Mal falaram tava isso mal toda tava dando hora, risada, isso assim. Tava lá em Angola, Tava né? dando risada aqui. Cara, assim, eu sou muito Agora contra explica um a pouquinho, dicotomia, explica um assim. pouquinho o que Não vou seja. lembrar. Não, que Eu sei já- que um tá mais o arquiteto pra ele organizado, planeja todo o isso, livro, do início, meio e fim. E né? o outro, ele é mais... E o jardineiro ele vai tipo ímpeto. assim, Vai plantando sementes e deixando florescer. Isso. Acho que eu sou mais jardineiro. Cara, eu acho que depende do projeto. Esse aí você foi o quê? Desde o Aí- início você já sabia o final? Sim. Mas esse precisava ser porque ele não é linear. Então a gente conta vários pedaços do tempo. Então começa em 2022, vai pra 2028, 28, depois volta vai pra 94. fica indo assim. Como é que faz pra não se perder? Eu tenho um quadro grande na minha casa, assim, que era a época que eu escrevia na sala, e aí eu ficava assim, ó, essa data é tal, ó, isso aqui Pra não acontece abrir tanto, nenhuma assim. história e depois tem que fechar, né? Exatamente. Então tudo é amarradíssimo nesse quadrinho, sabe? Por isso, tanto tempo pra produzir ele. Por isso que eu falo, algum momento eu vou ser jardineiro, algum momento eu vou ser arquiteto. Porque em algum momento eu vou organizar muito pra escrever como Estados Unidos da África. Ou o livro que eu tô escrevendo agora, que eu não tô escrevendo ele, apesar dele ser linear, eu não tô escrevendo em ordem. Então eu comecei pelo 8º capítulo, aí depois eu fui pro 2º, depois eu fui pro 1º, assim. Então eu tenho esses 3 capítulos prontos, e depois eu vou enxertando. Eu não sou muito da dicotomia de Bahia, Vitória, jardineiro, arquiteto, Marvel, DC. Eu acho que... Isso aí é o problema. Né? Isso aí não é. Isso aí é Os uma dois treta. hoje no cinema estão uma porcaria, assim. Você é Vitória? Só uma curiosidade, você é Vitória? Não, eu sou Vasco da Gama, assim. Mas você tem camisa do Bahia? Tenho camisa do Bahia, assim. Eu só não uso do Vitória porque é vermelho e preto e eu odeio o Flamengo. Mas se não fosse, eu usaria a camisa do Vitória. Eu não teria problema quanto a isso, não. Tudo bem. Assim. Além E isso rendeu a gente... Lá em Angola tem 2 times, né? Que é o Petro e o 1º de agosto. E o 1º de agosto é vermelho e preto.
E eu como vascaíno, não uso vermelho e preto. Daniel, como Bahia, não usa vermelho e preto. E Camila, como Bahia, não usa vermelho e preto. Então a gente teve que caçar a camisa do Petro. Que se a gente pudesse pegar do 1º de agosto, ia ser mais fácil, assim. Teve que pedir pro cara pegar, não sei o quê, porque a gente só ia levar pra casa a camisa do Petro. Que absurdo. Além de Angoulême, quais são os projetos futuros de vocês? Aí a gente dá uma afastada, a gente passa o primeiro semestre meio afastado, assim. Cada um na sua... Eu acho que os Estados Unidos da África é uma grande casa, né? Enquanto eu e Daniel ficamos ali nos quartos, e aí a gente vai pra sala pra se encontrar, que é os Estados Unidos da África, e a gente passa muito tempo ali na sala, conversando, comendo, e de repente a gente volta pros nossos quartos pra tocar as carreiras individuais. Eu vou lançar o meu livro de poesia, que eu já fiz o pré-lançamento dele na Flickr, que é o Onde Mora a Poesia. Junto a esse livro tem uma série com o mesmo nome, que essa série pode ser encontrada no YouTube, também chamada Onde Mora a Poesia. E o lançamento deve ser 14 de fevereiro. Vai ser aonde, já sabe? Na Walter da Silveira. Onde que é? Ela fica embaixo da Biblioteca Central. É um cinema embaixo da Biblioteca Central. Que a ideia é lançar o livro e exibir todos os episódios da série no dia do lançamento. Já tem horário? Já tem... Então ainda não, a gente tá faltando um pouco da confirmação, mas se tudo der certo também vai ser às 19 horas. Vai ficar gravado aqui, espero por muito tempo, 14 de fevereiro de 2025. 2025, exatamente. Quem tá vendo no futuro, volta lá. Por favor. E eu faço uma turnê, isso eu não sei se eu posso falar. Você pode falar isso? Já perguntou, não perguntou, não? Pô, eu recebi uma mensagem hoje dizendo que tava esperando o X da confirmação, então não posso falar. Então não pode falar. Mas assim, se confirmar, eu vou passar o primeiro semestre todo viajando pelo Brasil, divulgando minha literatura, mas vai dar certo, sim. E aí, me acompanha no Instagram que a agenda vai estar lá. Anderson Chon. Anderson, SHON. Eu vou deixar aqui na descrição, de qualquer forma, vou deixar também o card, né, do podcast que a gente veio com o Anderson. Tem que falar alguma coisa? Me siga para mais dicas. Mas, agora, sobre a minha produção, eu tenho outro projeto com Elodângelo, minha namorada, que se chama Cuscuz Surpresa. Ela mora em São Paulo, eu moro em Salvador. Também? Na verdade, o cara me imitou, cara. O cara me imitou. Primeiro que você, eu tenho um quadrinho junto. E tudo, sei que me imitam. Aí a gente fala sobre as diferenças culturais das duas cidades e como a gente faz para namorar à distância e tal. E como as tirinhas são a forma de a gente diminuir os 1.492 quilômetros que nos separam. Então, a gente sempre se encontra lá. Toda despedida eu falo assim, a gente não precisa chorar, porque eu vou te ver daqui a pouco nas tiras e tal. Então, aí tem esse projeto que a gente lançou agora na CCXP, que é o Comic Con Experience, que aconteceu em São Paulo. A gente deve fazer o lançamento... Eu tava conversando hoje sobre isso. A gente deve fazer o lançamento em janeiro aqui em Salvador. Não tem uma data ainda, mas... No caso, ela vem. Ela vai... A gente tá vendo isso também, porque passagem... Lula, por favor, me ajude. Passagem não tá barata. Cadê aquele projeto de Lula do namoro, passagem? Da passagem barata, assim, preciso, do namoro. Eu preciso. O Ministério do Namoro. É o Ministério do Namoro. Aí eu não vou reclamar, não, porque ele disse que todo mundo ia namorar e eu voltei a namorar depois do Ministério do Namoro. Dar o subterfúgio pra gente conseguir fazer isso. Verdade. Ele não tava contando com tantos namoros à distância. Ele pensou no negócio assim, metrô, Uber no máximo. A gente tá... Olha que é mais exemplo de Brasil unificado do que o relacionamento à distância. Isso é bonito, essa frase é bonita. Cara, se fosse a orelha do seu livro, eu compraria 2. Na orelha do meu livro já tem frase, não posso contar. Não. Aí eu passei no Rumos Cultural do Itaú Cultural, e aí eu tô fazendo Sob o Signo Ancestral. Ele vai ter lançamento em junho, eu tô produzindo ele junto com o Lucas Ribeiro. Como é que é isso? Então, o Rumos também é um edital de cultura que o Itaú abre, ele abre de 2 em 2 anos. E aí você escreve a proposta do que você quer produzir, pode ser livro, filme, série, quadrinho, o que for de arte. Aí no caso da gente, a gente queria fazer uma história em quadrinhos que falasse sobre violência policial na periferia e sobre o culto de Baba Egum que tem na Ilha Itaparica. A Ilha Itaparica é o segundo lugar no mundo que tem um culto de Baba Egum, assim. Ele é muito forte na África, no continente africano, e lá na Ilha Itaparica. E a gente vai estar falando sobre isso. Aí a produção vai até maio e a gente faz o lançamento em junho. Não tem uma data ainda certa, até porque eu tenho que terminar, mas aí depois disso a gente escreveu outro projeto no edital que se passar ou não passar, a gente começa a produzir, que se chama Ori Rangers. Aí a gente volta, a gente separa, cada um vai cuidar das suas carreiras e
No segundo semestre a gente volta pra sala, né? A gente volta pra jantar, pra conversar com um outro projeto, por entender também que nós somos potências criativas, né? Então, os Estados Unidos da África é uma das coisas que a gente pode fazer junto, sabe? Sim. A gente tem um roteiro já pronto de uma ideia que eu escrevi a partir de uma tirinha que Daniel fez, assim. Isso está escrito, está pronto, mas a gente não tem tempo de sentar e fazer, assim. Talvez para outra vida, sabe? Não, calma, você tá novo ainda. Não, isso é uma coisa que a gente vai apresentar mais pra frente pra editora. E é uma ideia muito boa, muito baiana, assim. A gente quer muito fazer, mas o Ori Rangers é outra ideia também, muito bacana. É isso, é muita coisa acontecendo. Assim, eu acho que é uma união que deu certo, né, Dan? Deu certo. Em 2026 a gente volta para os Estados Unidos da África. Voltamos. E volta aqui em 2025 para me contar como é que foi lá em Anguleme, viu? Vem aqui, tirem fotos. Cada né? viagem a gente volta aqui pro Como Eu Me Tornei para contar como foi. Assim. Sean e Daniel, quero que agora vocês deem dicas para a galera que tá começando, tanto na escrever quanto para ilustração. O que é que vocês falarem assim? E o que você... Os futuros filhos. O que você gostaria de ter escutado, Dan, quando você era criança? Rapaz, uma coisa foi, quando alguém lhe oferecer um Play 3, compre. eu sempre penso nisso, se eu voltar no tempo um dia eu vou dizer. Mas eu acho que consuma material de pessoas que você admira, principalmente se elas forem pessoas de áreas que são parecidas com onde você mora. Se você for baiano, for nordestino, consuma arte nordestina, arte baiana, porque eu acho que vem muito daí. Tem um autor da Paraíba chamado Chico, eu sou muito fã dele, e ele fala que ele gosta de ler quadrinhos com sotaque, que é quadrinho que passa aquela narrativa da área que a pessoa está vivendo. Então eu acho que a gente já tem muitas histórias de super-herói, a gente já tem muitas histórias de ficção e terror, mas eu vejo poucas histórias que tem a narrativa daquele bairro, tipo uma história de terror na Liberdade daqui, uma história de ficção, a gente não tem isso. Então eu acho que... Um super-herói do sertão, alguma coisa assim, né? Essas são as narrativas que eu acho que as pessoas têm que estar pensando em produzir. Contar as suas histórias através de narrativas fantásticas também, ou não. Então eu acho que é isso. Escreva a sua vivência, tente produzir algo que você leria e que seus amigos leriam, porque eu acho que são os primeiros leitores de nossas obras, né? Você tem que ser o seu principal fã, sabe? Você tem que ser a pessoa que tem que estar mais satisfeita com a sua obra. Eu acho que um outro conselho bacana é sobre a premissa. Pensa muito bem antes de fazer a premissa da sua obra. Porque muita coisa já foi escrita, muita coisa já foi feita. Eu estava fazendo uma mentoria para um livro de poesia. E aí o rapaz falou assim pra mim, são 3 capítulos, o primeiro é sobre o nascimento, o segundo é sobre as vivências, o terceiro é sobre o amor, assim. Eu falei, cara, se você me dissesse que o primeiro era sobre motosserra, o segundo sobre machado e o terceiro sobre guardanapo, eu leria esse livro. Porque eu ia ficar me perguntando, cara, como é que ele vai tirar a poesia disso? Mas sobre vivência, sobre amor, já me veio tipo, beleza, é mais um, assim. Tentar não ser mais um. E se imaginar o que vai me destacar da multidão. Vai me destacar da multidão a ideia de que eu vou fazer um super-herói africano, mas para além de ser super-herói, ele vai ser um presidente de uma nação, então por mais que ele use capa e tenha superpoderes, ele vai ter que resolver as coisas de forma diplomática, sabe? Massa, essa é uma ideia interessante. O que eu vou fazer tirinhas, mas tirinhas sobre o quê? Eu vou pegar a minha vivência em Salvador, vou pegar a vivência da minha namorada em São Paulo e vou ficar fazendo choque cultural entre essas duas vivências. Que massa, sabe? Essas são premissas que vão fazer com que as pessoas leiam. Então, pensa nisso. Qual seria a grande premissa e como é que você contaria uma história que, de fato, causa interesse nas pessoas? Falou isso, eu lembrei que essa semana me perguntaram, né? É difícil lançar um quadrinho de forma independente e tal? Eu falei, rapaz, fácil não é, né? É difícil que é uma luta, né? Fácil só se você for branco ou herdeiro. E eu herdeiro, porque aí você vai ter tudo na mão. Mas pra gente, a gente não tem outra alternativa senão lutar. E toda luta é difícil. Eu falei pra ele, toda revolução é preta, velho. A gente faz parte do movimento. Então, com certeza. E a obra dele é sobre isso. Eu vou até falar o nome dele, que ele vai lançar ano que vem. Ele tá pedindo os conselhos. É Ricardo Cidade, ele vai lançar um quadrinho. Que massa! Ano que vem, chamado Favela vs Vikings, que faz uma crítica social maravilhosa. Legal, nome bom pra caramba. E ele tava me perguntando, eu falei, não fique escutando as pessoas que falam essas coisas, não, de difícil ou fácil. Nada é fácil na vida, mas quando você vê tudo pronto ali impresso, você sente o cheiro do papel.
Ave Maria. E Cidade lançou um agora, né? Na Lançou CCXP, né? Imaculada. É. Muito bom. Deve ter lançamento Maravilhoso. aqui em algum momento. E se te perguntar o arroba, Dan? @ Daniel Cesarte, com T mudo. Serginho Grosma, se você estiver ouvindo, você errou meu nome. Foi por isso que você ignorou ele, eu me disseram que sabia, ignorou ele, cara. mas é porque eu tinha largado o meu discurso, então, pô, não tinha mais que eu ficado. Eu já larguei, pá. Drop the mic. Agora eu vou pegar. Geralmente eu termino o podcast me digando like e me digando Maria. inscritos. Mas hoje eu vou terminar o podcast com a saia justa para Anderson Chon. Pra mim? Uma poesia. Ah, pô, não vindo com o meu lado poeta hoje, né? Caramba. Não, se vire. Dê seus pulos. Vista essa roupa de poeta. Cara, nossa, se eu errar, vai ter edição? Assim, eu vou poder. Por favor, assim, que eu realmente não separei nada, assim. Mas, ó, há um pedaço de mim em todo canto, em todo lugar. Há um pedaço de mim nas gavetas de meias mal lavadas, na insistência do guarda em revistar a minha mochila. Há um pedaço de mim na vida passada, na vida futura, na vida presente. Há um pedaço de mim entre os meus dentes. Eu escovo com força, mas não sai, pois sou eu ali insistindo em existir. Há um pedaço de mim em você que escuta essa poesia que agora não pode mais ser só com seu lençol. Há um pedaço de mim no ar, na terra, no paz, na guerra, na contradição que torna os dias repletos de sol e de lua. Há um pedaço de mim olhando pra mim do outro lado da rua. Aê, tá vendo aí? Beijo, fiquem com Deus, até mais. Sabia?